Sejam bem-vindos, este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Iniciamos oficialmente a temporada 2018, são 5 anos já de história do programa Tema é Direito aqui na TV Unifra. Um programa plural, democrático, cujo foco é, como nosso querido telespectador tem acompanhado, o enfrentamento das inúmeras questões jurídicas que circundam e envolvem o Brasil e os países cujo Brasil tem relações internacionais, são muitos, como se sabe. Mande as suas sugestões de pauta para direito@unifra.br, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação. Confesso que temos recebido inúmeros e-mails e na medida do possível, temos dado conta aí de convidar as pessoas que vocês têm indicado e enfrentar os temas que também nosso querido telespectador, como sempre digo, tem nos sugerido. Meu convidado de hoje, Tiago Luciano Amaral de Souza, advogado, seja bem-vindo. Obrigado, professor Cristiano. Quero dizer que é uma alegria poder estar aqui hoje. A gente que acompanha o programa de longe sempre fica esse questionamento, quando é que eu vou ser convidado? Então, quando recebi o convite, foi uma alegria imensa. Eu queria agradecer, especialmente por tratarmos de uma pauta tão importante como é o sistema penitenciário. Tu sabes que já inúmeros penalistas já vieram nesse programa, advogados, promotores, juízes. E eu sempre pergunto inicialmente para eles, porque é uma área também que me é muito cara, ainda que eu não trabalhe com isso no meu dia a dia, mas lembro lá dos áureos tempos da universidade, onde a gente estudava bastante até o direito penal. Mas te pergunto assim, qual é o brilho do direito penal na tua concepção? Por que tu resolveu guinar para essa área? O que te seduz ali? Minha resposta talvez seja um pouco poética. Eu sou uma pessoa um advogado que caiu de paraquedas no direito. Eu fazia curso de piloto de avião, pretendia seguir essa carreira, o mercado não estava muito bom, eu acabei guinando para o direito para ver se ia dar certo, enquanto o mercado aeronáutico não melhorava, e nunca nutri uma paixão desde criança, como muitos acontece com diversos colegas, Então, o que me fomentou, me começou a me iniciar no direito penal foi um estágio que eu fiz no Ministério Público de São Cepé. Comecei a ver as diversas nuances que tem o direito penal, o processo penal, e de maneira que hoje o que me mantém, sobretudo, que são situações inerentes à profissão, quando se trata de justiça, de resistência, de possibilidade de se discutir liberdade e tudo mais, o que me mantém hoje realmente é o amor pela advocacia, especialmente pelo processo penal. E aí, quando a gente fala de amor, a gente não consegue trabalhar com a razão, Então, por isso que minha resposta é um tanto poética. Eu sou advogado penalista porque eu amo o processo penal, eu amo o direito penal. As razões para isso, elas ficam dentro do próprio processo penal e do direito penal. Agora, tu visualizas o direito penal e o teu trabalho como algo mais fático e menos técnico do que outras áreas, ou não é possível falar sobre isso? O direito penal, o processo penal, ele é tão técnico quanto o direito civil, o processo civil, o direito tributário, o processo tributário e por aí vai? Não tem como a gente desvincular o fato do direito. Minha concepção de processo penal. A gente não consegue discutir direito penal e processo penal desvinculando um fato de direito. E até a temática hoje que a gente traz aqui no programa é justamente fato. A gente trabalha com um direito, com uma lei de execução penal, uns princípios de execução penal, só que nós precisamos olhar as circunstâncias de como é que está o fato criminal, o fato do sistema penitenciário começar a trabalhar essa hipótese. Do meu ponto de vista, sobretudo, o direito tem uma característica técnica, mas a gente não pode se afastar jamais dos fatos concretos, dos fatos verdadeiros como eles são. Eu te pergunto isso até porque o processo penal, especificamente, a tendência é que ele seja mais fático, do que outras ciências processuais. Ele tem uma relação mais profunda com o fato. Se você for, por exemplo, o tribunal do júri, ali tem claro que tem muita técnica ali, a gente sabe disso. Mas em comparação com outras áreas do direito, eu sempre vi e li sobre isso, que o direito penal ele tem essa característica de ele ser mais próximo do fato do que em outras ciências, mas me parece que esse é o brilho da área, Sim. É o brilho. E a vocação das pessoas também muito relacionada com isso, com a dinamicidade do fato, a maleabilidade do fato, e a facilidade ou dificuldade de você trabalhar muito mais com o fato do que com a crueza do direito. Exatamente, uma observação importante e me parece que de todas as áreas do direito, o direito penal, o processo penal,
ele nos alimenta nossos instintos humanos, nos aproximam de fatos. A gente tem uma técnica, a gente tem manuais, procedimentos, mas de fato o que entra em jogo, que entra em discussão muitas vezes é essa proximidade do fato que passa pelas nossas percepções e experimentações enquanto seres humanos. Tiago, quais são os desafios do advogado criminalista no teu sentir hoje no século 21, né, 2018 Sim. e tal? Primeira situação que hoje a gente vem enfrentando muito é a dificuldade que a gente está tendo de mostrar que a gente faz parte de um processo penal e que sem o advogado o processo penal ele não existe. Então, hoje um problema que eu vejo, um problema muito grande, é nos colocarmos... então se tu defende um criminoso é porque tu também é bandido, porque tu está defendendo a impunidade, quando a relação não é essa. Essa relação não existe, a gente está tratando de processo penal, precisa de um advogado para que exista o processo, eu sou mais uma peça, como é o promotor, como é o juiz, nessa sistemática que é o processo penal, né? Então, dificuldade social, eu diria assim, uma dificuldade de enfrentamento que a gente está tendo na sociedade é separar a minha função enquanto agente de um processo e a minha função enquanto advogado e como pessoa fora do processo penal. Agora, realmente isso é muito difícil para algumas pessoas compreenderem, né? O que é trabalhar profissionalmente em razão de um determinado fato e o que é ter envolvimento com aquele fato, né? Sempre registrando que a função do advogado ali é uma função prevista no texto constitucional, prevista no texto penal, prevista no texto do próprio processo penal, e que as coisas não se confundem. O fato de ele estar defendendo alguém não significa que ele compactua com a conduta praticada pelo entre aspas, investigado. Ou, sim. Né? Mas isso é cultural, né, Tiago? É cultural e me parece que vem sendo intensificado a partir das redes sociais. Né? Quando a gente recebe informações canalizadas, informações em massa, potencializa o fato criminal, potencializa a atuação de cada pessoa, né? Então a gente anda num limite muito tênue do que é profissional e do que é um perfil criminal enquanto eu, Thiago, como pessoa, né? Essa vinculação sempre do fato à minha profissão. Mas eu acredito que programas como o senhor conduz aqui passem para a sociedade essa situação, as questões técnicas que envolvem, para fim de diminuir esse risco, né? Essa é uma das funções desse programa, né? Demonstrar que o sistema jurídico é um sistema autônomo, as pessoas trabalham profissionalmente com o direito, não significa que elas, como diz, compactuam com aquilo que acontece no mundo da vida, né? Porque há uma separação nítida aí entre a pessoa que pratica o ato delituoso, por exemplo, e o profissional que está ali defendendo, sempre registrando que alguém tem que defender uma garantia constitucional essa. Não tem nenhum acusado que será processado nesse país sem defesa. Ninguém. Isso jamais acontecerá. Exatamente. Essa é a característica de um Estado democrático de direito, né? Que a gente busca, que a gente conseguiu concretizar. Me tem uma sensação que... E esse é um grande problema, inclusive, da pauta que nós vamos tratar, que hoje a sociedade está polarizada. A gente tem o bom e o mal, o sim e o não. A gente tem um pessoal de esquerda, ou se tu não é de esquerda, tu é de direita, tu apoia a corrupção, tu apoia a impunidade, e isso é um grande problema que precisa ser enfrentado. A potencialização das opiniões, o alcance que as opiniões têm, o alcance que a opinião tem sobre a minha profissão, sobre a sua profissão, cada agente dentro do processo, né? Nós te convidamos aqui para vir falar sobre o sistema penitenciário, até agora a gente não conseguiu entrar, porque realmente, assim, o direito penal ele tem essa característica, né, esse brilho de nos levar, inclusive, a lugares que a gente não tinha planejado antes de conversar, né? Por isso que eu sempre procuro, assim, ouvir dos entrevistados aqui, principalmente dos penalistas, a sua percepção sobre a ciência penal, né? Que é uma ciência tão instigante, uma ciência que remonta a muitos séculos atrás. Mas assim, entrando agora, então, de cabeça aí, Tiago, no foco central da nossa conversa, um pouquinho antes do intervalo, eu queria que tu fizesse uma espécie de introdução, né? Qual é o estado da arte do sistema penitenciário brasileiro na tua concepção hoje? A gente estava trabalhando com fato que é um sistema absolutamente falido. A gente começa
a discutir sistema penitenciário, a considerar hipóteses de trabalho dentro do sistema penitenciário, percebe que ele está caótico, só que hoje a gente discute isso. Ou seja, foi um sistema que ficou esquecido pelo menos uns 20 anos. Né? A gente formatou um sistema penitenciário, a gente criou uma lei de execuções penais e nunca a gente deu atenção a ela. A ênfase até hoje é maxi encarceramento, prende em massa, vai colocando o pessoal lá, vai depositando na penitenciária. E eu não estou falando, na pauta de hoje pelo menos, sobre direitos humanos, sobre condições de saúde do preso, sobre condições de habitação da cela. Não é isso que eu quero discutir hoje. A gente está tratando sobre um sistema que foi esquecido, agora a gente começa a lembrar dele e a gente passa aos problemas que eles apresentam hoje, que tem reflexos imediatos, né, na nossa sociedade, enquanto como pessoa, como profissional. Agora, que maneiras tu encontra, assim, de tentar solucionar esse problema, né? Por exemplo, tem determinados delitos que você acha que deveriam ser retirados do sistema penal, ou que a pena devia ser só uma pena substitutiva e não uma pena privativa de liberdade que levaria ao encarceramento? Esse é um grande problema quando se discute sistema penitenciário, que qualquer movimento no sentido de melhorar o sistema, ele é encarado, poxa, tu está tentando melhorar a vida de bandido. Né? Isso é a tônica. O que a gente precisa? Duas premissas, já que a questão é solução e essa solução ela não é de resultado imediato, como se propõe. Né? A gente vê bandeiras políticas com soluções imediatas e ela não existe. Então, a gente parte de duas premissas para começar a trabalhar com soluções. Primeira de todas, que é um consenso. Todos nós concordamos que não se trata de abolicionismo. A gente sabe que precisa punir e sabe que, se for o caso, precisa prender a partir da realização de um crime. Primeira premissa. Segunda, que é um ponto de divergência. Nem todos sabem que a gente está prendendo errado e punindo muito mal. E que isso está tendo um reflexo na sociedade. Então, a partir dessas duas constatações, de uma concordância nossa e de uma divergência, que a gente começa a trabalhar hipóteses de resolução. Desculpa te interromper, mas a gente precisa fazer um breve intervalo. Eu acho que no segundo bloco a gente pode começar exatamente desse ponto. É possível? Perfeito. Então, fique conosco, 30 segundos, super rápido, não saia daí, nós já retornamos. A Luísa tá indo pra aula. A Ana e o Alex também. E você? Já escolheu ser universitário? Um novo mundo se abre para quem faz essa escolha, cheio de desafios inéditos e muita conquista pessoal. Para fazer essa escolha, basta fazer o vestibular em 1º de junho. As inscrições vão até 8 de maio no site universidadefranciscana.edu.br. Universidade Franciscana. Somos universidade. Somos você. Retornamos com o tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Não deixe de mandar suas sugestões de pauta para direito@unifra.br, que na medida do possível, como sempre digo em introdução ao programa ou ao segundo bloco, nós atenderemos a sua solicitação. Confesso que temos recebido inúmeros e-mails com sugestões de convidados, sugestões de enfrentamento de temáticas X, Y, Z, todas elas relacionadas ao mundo jurídico, porque também, como sempre dissemos, esse é o foco central deste programa, que inaugura então, está inaugurando a 5ª temporada, no ano de 2018, oficialmente inaugurado então, e procuramos, com todo carinho, levar até a sua casa ou onde você estiver, porque é possível acompanhar pela internet, as discussões envolvendo o mundo jurídico, sempre lembrando que este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Meu convidado de hoje, Thiago Amaral de Souza, Thiago Luciano Amaral de Souza, advogado, criminalista. Falamos sobre tanta coisa no primeiro bloco, não, Thiago, que a gente foi longe. Demos toda aquela volta ali para enfrentar a questão do sistema penitenciário. E eu te perguntei ali no finalzinho do primeiro bloco sobre o estado da arte do sistema penitenciário. Né? Tu usaste a palavra caótico. Que soluções tu vê em termos de estrutura para que esse sistema evolua, melhore? Tu vê, por exemplo, possibilidades políticas, inclusive, de construção de novos presídios ou de aproveitamento
ocioso do preso ali. Como é que tu visualizas esse tipo de questão? Pois é, professor. O presídio, a penitenciária, a casa prisional, ela não gera renda, ela não gera lucro, ela não gera riqueza, ela só gera despesa. E a gente tem uma ênfase de que qualquer destinação para melhorias no sistema penitenciário, mas essa verba poderia ser utilizada na saúde, na educação, sendo que uma coisa não exclui a outra. A gente tem um déficit de vagas gigantesco, se eu não me engano, a gente tem 37 mil presos no Rio Grande do Sul, 40% deles são provisórios. Trabalhando com fatos novamente, o Estado do Rio Grande do Sul ele sabe exatamente de tudo o que acontece dentro da penitenciária, né? Esse é um fenômeno criminológico que vem acontecendo há vários anos, de maneira que o Estado ele não gerencia, via de regra, nada na penitenciária. A gente tem presídio central dominado por facções, a gente já trabalha com facções criminosas dentro do Rio Grande do Sul, que era uma situação lá pelos anos 90 e início dos 2000, estritos a São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Em 92 teve o massacre do Carandiru, o pessoal mobilizou, a polícia fez uma intervenção terrível lá, e se passava essa ideia, bom, agora a gente começa a resolver o sistema prisional. Não foi resolvido. Né? Então, primeiro de tudo, sua pontuação foi perfeita, criar vagas. Já que a gente tem a premissa de que é preciso punir, né, e que a gente está punindo errado, vamos construir vagas, vamos construir presídios. Mas poderia construir escolas. Também vamos construir escolas. Esse é o ponto. Porque não cabe mais gente. A gente está cada vez prendendo mais, os índices criminais estão estourando, a gente cada vez tem mais crimes, menos vagas, e o crime ele vai se organizando a partir da prisão. Quando o Estado ele pega, e a gente tem um problema social enorme que é o tráfico de drogas, evidente, né? A grande maioria dos presos hoje são por tráfico de drogas, e cada preso que entra para esse sistema penitenciário, de certa forma o Estado está fazendo um favor para a facção criminosa. É mais uma pessoa que vai ficar vinculada a essa facção, né? Dentro do presídio central, quando um preso é direcionado para lá, ele tem que escolher uma facção. São duas facções dominantes lá, ele tem que escolher, mas eu não sou de nenhuma facção, pois é, mas tu tem que escolher uma. Então, a partir disso, o preso fica vinculado à facção, a família dele fica vinculada, mãe, tia, as mulheres, hoje tem um encarceramento enorme de mulheres em função desse quadro, né, de organização criminosa das facções que são fomentadas, alimentadas, arregimentados esses soldados das facções a partir de prisões muitas vezes desnecessárias. Esse é o ponto principal. Tiago, vou te fazer uma pergunta bem tendenciosa, tá? Queria saber se tu, em algum caso específico, já tivesse a oportunidade de trabalhar diretamente, você constatou ali naquela hipótese o que a literatura vem denominando de ressocialização. Sim. Já passou por isso? É possível dizer, olha, funcionou naquele caso? Sim. O preso saiu outro do encarceramento. Um caso bastante particular. Um cliente que trato como exceção em função da própria sistemática prisional, mas nesse caso específico, já que essa pergunta, sim, ele se ressocializou, mas sobretudo por vontade própria, exclusiva, vontade própria, a pessoa que viu que cometeu um delito, que errou, respondeu um processo por isso, teve um processo democrático, né, e efetivamente se ressocializou. Mas eu tenho para dizer que pelas circunstâncias todas, pela problemática toda que o sistema apresenta, é exceção. Sim, por isso que eu te falei lá em pergunta tendenciosa, porque a gente ouve muito aí, né, o discurso de que isso é um mito. Sim. Né? Na grande maioria dos casos... Na formatação que está o sistema hoje, não ressocializa. Não existe possibilidade, pelo sistema que ele foi criado para isso, né, retributivo, de ressocialização, ele não alcança nenhuma dessas finalidades. Esse é o grande problema. A gente tem um sistema penitenciário que não funciona. A gente insiste em alimentar esse sistema penitenciário que sabe que não funciona, acreditando, de certa forma, que não vai ter reflexos na sociedade. Para a gente, assalto, eu tenho tanto medo quanto qualquer outra pessoa, claro, de ser assaltado, de perder um familiar, né? Então, a gente
de certa forma, insiste em cometer os mesmos erros a partir das mesmas condutas e espera as melhorias a partir disso, né? Então é um paradoxo surreal. Sempre que os penalistas vêm aqui no programa, eu costumo fazer algumas perguntas assim, que são perguntas padrão, tá? Vou fazer contigo agora, fica bem à vontade de expressar a tua posição sobre isso. Qual é a tua concepção sobre redução da maioridade penal? Não resolve. Não vai resolver. Primeiro, pela falta de vagas. A gente sabe que esse sistema criado não está resolvendo e a gente vai reduzir a maioridade penal para punir, que é o que se busca, vamos punir esses menores delinquentes. Só que se o sistema fosse adequado, bom, vamos conversar sobre isso, né? Vamos considerar a hipótese de reduzir a maioridade penal. A gente sabe, tem um fato concreto que o sistema não funciona e a gente vai querer resolver um problema com algo que não funciona, reduzindo a maioridade penal, eu não acredito que funcione. Sobre a prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, o que tu acha disso, especialmente em razão desse posicionamento do Supremo em razão dessa questão? Complexo, né? Complexo pra caramba. Evidente que a sociedade precisa de uma resposta. A gente precisa de resposta, sobretudo agora, já que fez referência à Lava Jato, dos crimes de corrupção. Essa ideia de que crimes do colarinho branco, pessoas ricas não vão para a cadeia, ela vai se desmanchando, só que talvez por um preço muito alto, né? É evidente que a pessoa tem que cumprir a pena dela e aí cria um paradoxo, porque a gente quer que a pessoa rica ela vá presa, mas que ela sofra tal qual o pobre, né? Naquela penitenciária sem condições, com uma habitação, uma alimentação. Essa é a punição que a gente espera. Não é simplesmente restringir a liberdade dela, a gente quer que ela sofra no corpo, sofra na alma, né? Os reflexos desse sistema. Então, ao mesmo tempo que a gente pede que melhore o sistema, a gente quer que ele continue ruim para efetivamente punir, né? Não acredito que antecipar a pena antes do trânsito julgado, sobretudo, primeiro de tudo, por ser, no meu ponto de vista, inconstitucional, né? A gente tem uma norma concreta ali que estabelece isso após o trânsito julgado, e aí ela vem, essa decisão, infelizmente, ela vem com uma conotação política, né? Uma bandeira política para tentar acalmar os ânimos da sociedade. Ali a gente acaba usando o Poder Judiciário como ferramenta de contenção de ânimo quando não deveria ser, né? O projeto do novo Código de Processo Penal está em banho-maria no parlamento. O que tu acha disso e tal? Pois é. É necessário um novo Código Penal? É preciso uma reforma, sim. Naturalmente, pela própria evolução da sociedade, essa reforma precisa. O que acontece, como aconteceu em diversos outros pontos? Talvez ela chegue tarde demais. Talvez quando ela efetivamente seja efetivada, seja tarde demais. Como talvez a gente começar a discutir sistema penitenciário pareça ser tarde demais. É preciso acontecer, essa reforma ela já está atrasada, ela precisa acontecer, mas vamos ver como é que vai ser. Para finalizar, Thiago, o que tu diria para os nossos alunos aqui do curso de Direito da Unifra sobre o direito penal, sobre o estudo do direito penal, sobre a prática profissional do direito penal, principalmente a tua, né, que é a de advogado? Sim. Primeiro, que a escolha que a gente faz pela advocacia, ela é dolorida, né? A advocacia, para quem começa sozinho, e aí fica o meu incentivo para quem quer começar na advocacia, persistir, continuar, não desistir, né? E o direito, por si só, essa faceta da sociedade que me apaixonou, que me conquistou, não saio mais do direito, né? Especialmente do direito penal, e me sinto privilegiado por estar dentro dessa área, poder contar com colegas muito bons, né, aqui da casa, aqui da Unifra, são pessoas maravilhosas. Então, o pessoal que está sentado nas cadeiras da Unifra, de outras faculdades, que não se envolvam pelo senso comum, né, da sociedade, cuidar bastante as informações que chegam até si, filtrar bastante essas informações e serem apaixonados pelo que vão fazer, independente da carreira que vão seguir, né? Olha, eu gostaria de agradecer profundamente a tua presença aqui no programa. Portas abertas sempre para ti, Thiago. Obrigado. Muito obrigado, professor. Conversei com o Thiago Luciano Amaral de Souza, advogado criminalista. Agradecemos pela sua audiência e fique ligado nos próximos programas da TV Unifra. Até a próxima!